Era uma vez, em uma pequena casa na floresta, a mamãe cabra e seus cabritinhos. Eles viviam uma vida feliz. Os cabritinhos eram muito bonitos. Todos eram como brinquedos. A mamãe cabra, como todas as mães, amava muito seus cabritinhos. Ela os protegia de todos os animais selvagens da floresta. Um dia, antes de sair de casa para procurar comida na floresta, ela chamou seus cabritinhos ao lado dela e disse: Meus queridos filhos, eu vou para a floresta. Não abram a porta para ninguém. Muito cuidado com o lobo, ele é muito inteligente, tentará enganar vocês. Então, como vamos reconhecê-lo? O lobo tem a voz áspera, eu tenho a voz doce. Tenho certeza que irão reconhecer. Antes de partir, a mamãe cabra lembrou-se de outra coisa. Mais uma coisa. Os pés do lobo são pretos e os meus pés são brancos. Não se preocupe, mamãe. Podemos nos proteger. Pode contar com a gente. A mamãe cabra beijou seus cabritinhos um a um e se dirigiu para o bosque. O lobo estava observando de longe. Quando viu a mamãe cabra sair, ele esperou um pouco. Então ele foi até a casa e bateu na porta. Quem é? Cabritinhos, abram a porta. Sua mãe está aqui. Trouxe comida para todos vocês. Mas os cabritinhos reconheceram a voz áspera do lobo imediatamente. E sem abrir a porta, eles gritaram: Você não é a nossa mãe. A voz dela é mais doce e mais bonita. Você é o lobo que quer nos enganar. O lobo ficou muito irritado, porque não podia enganar os cabritinhos. Então ele foi até uma loja, comprou um grande pedaço de giz e comeu. Agora sua voz parecia muito mais suave. Então ele voltou para o chalé e bateu na porta. Dessa vez o lobo começou a falar com voz suave. Meus cabritinhos, abram a porta, é a sua mãe. Eu trouxe comida da floresta para todos vocês. Ouvindo a voz suave do lobo, os pequenos cabritinhos achavam que realmente era a mamãe dessa vez. Quando eles estavam prestes a abrir a porta, um deles gritou: Espere, espere! Olhe os pés embaixo da porta! Quando os pequenos cabritinhos olharam debaixo da porta, viram os pés escuros do lobo. Então eles gritaram novamente sem abrir a porta: Não abriremos a porta para você. Os pés da mamãe não são pretos. Eles são brancos. Você é o lobo. Muito furioso, o lobo foi embora. Dessa vez ele foi à padaria. Quando o padeiro viu o lobo na frente dele, ficou muito surpreso. Eu sou vegetariano agora, então vou comer só massas de agora em diante. Você poderia me dar um pouco de farinha? O lobo saiu da padaria com um pequeno saco de farinha. Quando ele chegou perto da cabana, ele abriu o saco e derramou toda a farinha nos seus pés. Agora, seus pés eram brancos. O lobo teimoso bateu na porta pela terceira vez. Meus cabritinhos, abram a porta. É a sua mãe. Trouxe comida para todos vocês da floresta. Primeiro mostre seus pés, então saberemos que é a mamãe. O lobo mostrou seus pés com farinha. Quando os cabritinhos viram os pés brancos, acreditaram que era sua mamãe e abriram a porta. E o que eles viram? O lobo estava parado ali mesmo, diante deles. Os cabritinhos não sabiam o que fazer. Eles começaram a correr, gritando: Não percam seu tempo, eu vou pegar todos vocês. Uma das cabritinhas foi debaixo da mesa, o outro para a cama. A terceira entrou no chaminé. O quarto ficou escondido na cozinha. A quinta entrou no armário. A sexta se escondeu atrás da cortina. E o sétimo filho entrou dentro do relógio gigante da parede. Mas o lobo inteligente foi rápido e, um a um, pegou todos eles onde estavam escondidos. Venham aqui, não corram, eu vou pegar todos vocês. Parem! Corram, corram, corram!
único que ele não conseguiu encontrar era o que estava escondido no relógio. Ele já estava cheio, então desistiu de procurá-lo e saiu. Havia um grande quintal um pouco mais longe da casa. O lobo estava deitado debaixo de uma árvore no quintal e pegou no sono. Pouco tempo depois, a mamãe cabra voltou para casa. Quando viu a porta aberta, ela soube que algo ruim tinha acontecido e começou a gritar: "Ai, meus filhos!" Quando ela entrou na casa, ficou chocada. As mesas e cadeiras estavam de cabeça para baixo. Cortinas foram rasgadas, as camas estavam bagunçadas, os travesseiros e os lençóis estavam todos no chão. A mãe cabra procurou por seus cabritinhos. Ela começou a gritar seus nomes, um a um, mas ninguém respondeu. Finalmente chegou a hora de chamar o último nome. Só então ela ouviu uma voz. Eu estou dentro do relógio da vovó, mamãe. A mãe cabra correu para o relógio do vovô e pegou seu filho. A mamãe cabra e o cabritinho se abraçaram. O cabritinho começou a contar a história, chorando. O lobo se disfarçou e pensamos que era você e abrimos a porta. O lobo comeu todos os meus irmãos. Ah, não! A mamãe cabra estava muito triste. Ela chorou muito. Com apenas um dos filhos restantes, ela saiu e foi para o quintal. Depois de um tempo, viram um lobo dormindo debaixo de uma árvore. Ele roncava tanto que até os ramos da árvore balançavam. A mamãe cabra observou o lobo por um tempo e ela percebeu que dentro de sua barriga alguma coisa se movia. Ah, meu Deus! Será possível que os meus cabritinhos ainda estejam vivos? Então ela teve um plano. Filho, me traga uma agulha, um fio e uma tesoura. Quando o filho estava correndo para casa, a mãe cabra pegou 6 grandes pedras do chão. Depois de um tempo, o cabritinho voltou com uma agulha, fio e a tesoura. A mãe cabra cortou o lobo com a tesoura. Ela imediatamente viu uma de suas pequenas cabras e as outras começaram a aparecer uma a uma. Todos estavam saudáveis. A mãe cabra não podia se conter de tanta alegria. Todos os cabritinhos abraçaram sua mãe com alegria. Mamãe, mamãe, nós te amamos muito, muito, muito. Todos estavam cheios de alegria. Ah, meus cabritinhos, vocês estão a salvo. A mãe cabra colocou as pedras que ela coletou cuidadosamente dentro do lobo. Então ela costurou a barriga com a agulha e o fio. O lobo estava dormindo tão profundamente que não sentiu nada. Ele nem se moveu. A mãe cabra e seus cabritinhos rapidamente escaparam. Quando o lobo acordou, sua barriga estava doída. Pensou para si mesmo que era porque ele comeu muitas cabras. Como a sua barriga estava cheia de pedras, ele ficou com muita sede. Foi até a beira do rio para beber um pouco de água. Mas quando ele estava andando, as rochas ficavam se mexendo. Sinto minha barriga tão pesada e cheia. É como se todas as cabras que comi se transformassem em pedras. Ele queria se ajoelhar e beber um pouco de água. Mas devido às pedras tão pesadas, ele perdeu o equilíbrio e escorregou na água. Ah! Ajuda! Ajude-me! Estou me afogando! Me ajude! Ele gritou por ajuda, mas ninguém o ajudou. Ele não podia mais aguentar o peso das pedras e afundou nas águas profundas. Quando viram o que aconteceu, mamãe cabra e os cabritinhos correram para o rio. Eba! O lobo está morto! O lobo está morto! De mãos dadas, todos começaram a dançar e a brincar. A partir desse dia,
A mamãe cabra e seus 7 cabritinhos tiveram uma vida tranquila e feliz em sua casa na floresta. Rapunzel. Era uma vez uma bruxa muito triste que vivia em uma terra distante. O motivo da sua tristeza é que ela não tinha tido filhos. No entanto, se ela tivesse seria capaz de transmitir seus profundos segredos e poderes a ela. Então ela decidiu que tiraria a primeira menininha que nascesse para criá-la como se fosse dela, longe de tudo. A mágica do mal sempre dominará o mundo! Não muito longe da casa da bruxa, morava um casal que vivia da agricultura. Um dia, o homem ficou surpreso com as novidades da sua esposa. Ela deu a boa notícia que estava grávida. Nós vamos ter um bebê! Infelizmente, a felicidade deles não durou muito tempo. A jovem ficou muito doente. Com o passar dos dias, ela começou a perder muito peso. E se ela não melhorasse logo, ela perderia o bebê. Seu marido tentou todos os remédios e ervas benéficas que existiam, mas não conseguiu curá-la. O médico então disse a ele que havia apenas uma maneira para sua esposa ficar bem. Existe uma bruxa malvada. Ela é a única que tem a erva medicinal. Peça ajuda a ela. O homem então criou coragem e foi até o castelo da bruxa. E então bateu na porta. Que coragem de bater na minha porta! Deve ser um assunto muito importante. Minha esposa está doente e está piorando. Ouvi dizer que você tem o melhor remédio para curá-la desta doença. Verdade? E por que eu deveria te ajudar? Eu te imploro, por favor, me ajude. Minha esposa está grávida. Se ela não se curar, vou perder os 2. Depois de ouvir o homem, a bruxa mudou de ideia e decidiu ajudá-lo. Se você diz isso, vou ajudá-lo. A bruxa deu a ele a erva da cura. Dê um pouco dessas ervas para sua mulher toda manhã. Você verá que ela vai melhorar. E o homem voltou para a casa dele muito feliz. E sua esposa comia as ervas todos os dias. Começou a melhorar e ganhar todo o peso que ela havia perdido. Mas as ervas que a bruxa havia dado acabaram em poucas semanas. E a mulher começou a piorar. Só que dessa vez, ela ficou ainda mais doente. Sem ter outra escolha, o marido então foi até a bruxa novamente. A bruxa sabia que ele iria voltar. E então lhe entregou algumas sementes. Essas sementes vão curar a sua esposa. Pegue as sementes e plante-as no seu jardim. E então vai conseguir salvar sua esposa e filha. Mas eu tenho uma condição. Se você tiver uma filhinha, ela será minha. Eu jamais vou poder aceitar isso. Como quiser. E a bruxa fechou a porta na cara dele. E muito triste, ele voltou para sua casa e não conseguiu contar nada à sua esposa. Com o passar dos dias, a sua esposa ficou ainda pior e o bebê em perigo. E o homem então não conseguia dormir. E agora ele poderia perder não somente sua mulher, como o bebê também. Mas e se ele aceitasse a oferta e tivesse um menino, o problema estaria resolvido. Ele salvaria a mulher e o bebê. Então ele voltou atrás na sua decisão e foi novamente atrás da bruxa. Ele aceitou a sua proposta e voltou para casa com as sementes. E então ele decidiu plantar as sementes. Elas cresceram muito rápido. E ele ajudava sua esposa com as folhas. E o tempo se passou, e sua esposa se recuperou 100%. E então, deu à luz a um lindo bebê. E então aconteceu o que o homem mais temia. É uma linda menina! No mesmo dia, eles tinham uma grande celebração no castelo do rei.
A rainha tinha dado à luz a um lindo menino e o rei estava todo orgulhoso. Agora, ele tinha um filho para ajudar a governar o reino. As pessoas gostavam muito do rei e da rainha. Mas ninguém sabia que o destino do menino e da menina um dia se juntariam. A felicidade do casal não durou muito tempo. Naquele mesmo dia, a bruxa apareceu para buscar a menina. E o casal teve que dar a menina à bruxa e se despediram com muita tristeza. Minha bebê! Minha bebê! Ela é minha agora, mas não se preocupe, eu vou cuidar muito bem dela. E o nome dela será Rapunzel. E a bruxa levou a bebê para uma torre que ficava nas profundezas da floresta. A bruxa subiu as escadas até o topo da torre e chegaram a um quarto no último andar. A bruxa colocou a bebê no berço. Rapunzel, meu lindo bebê. Pensando que a bruxa era sua mãe, Rapunzel continuou vivendo sua vida nesta torre. Durante o dia, ela ia até o jardim na frente da torre e à noite voltava para o seu pequeno quarto no alto da torre. A bruxa nunca cortou os cabelos dourados de Rapunzel. Ela escovava o cabelo da Rapunzel todos os dias. A menina gostava muito disso. Os anos se passaram, Rapunzel cresceu. E agora ela era uma adolescente. Um dia, a bruxa se aproximou da torre e chamou por ela. Rapunzel, minha filha, jogue seu cabelo dourado para baixo. Seu cabelo agora estava tão longo que conseguia alcançar o chão. Ótimo. A bruxa subiu as escadas da torre. Então, ficou no topo da escada, começou a sussurrar palavras mágicas. De repente, as escadas começaram a desmoronar. Nenhum feitiço do mundo jamais vai trazer essas escadas de volta. Observando tudo o que estava acontecendo com admiração, Rapunzel sabia que nunca mais poderia sair da torre. A bruxa usava o cabelo de Rapunzel para descer a torre todos os dias. E à noite, quando chegava, gritava para Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, jogue seu cabelo para baixo, é sua mamãe. Depois de ouvir a sua voz, Rapunzel soltava seu cabelo dourado. E então a bruxa se segurava e subia por ele. Mamãe, por que você nunca me deixa sair da torre? Por que eu fico presa aqui? Ah, minha filha, eu gosto tanto de você. Eu só quero te proteger dos perigos do mundo. Rapunzel passava todo o dia cantando e falando com os passarinhos que vinham visitá-la. De volta ao palácio do rei, o príncipe que nasceu no mesmo dia de Rapunzel cresceu e tornou-se um jovem. Agora, o velho e doente rei desejava que seu filho, o príncipe, levasse o trono de seus pais, casasse com uma princesa e desse a ele um neto. Embora muitas princesas visitassem o palácio, o príncipe não gostava de nenhuma delas para ser a sua esposa. E então, o príncipe decidiu fazer uma longa viagem na esperança de encontrar o seu verdadeiro amor, até que ele chegou nas profundezas da floresta onde a torre estava escondida. E ele perguntou ao homem: Eu nunca tinha vindo a esta floresta antes. Vamos atravessá-la, talvez encontraremos um atalho. Meu príncipe, essa floresta é mágica. Dizem que ninguém consegue sair dela. Fale você por isso. Eu acho que não é verdade. Vamos e veremos com nossos olhos. O príncipe e seus homens entraram na floresta. O príncipe estava bastante seguro de si mesmo, mas seus homens nem tanto.
Um tempo depois, eles encontraram a torre onde Rapunzel vivia. E mais tarde, ouviram a sua voz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mas que linda voz! Então, depois chegaram mais perto da torre. E o príncipe notou Rapunzel cantando. Por um tempo, ele a observou com admiração. Mas naquele momento, a bruxa apareceu e gritou para Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel, jogue o seu cabelo dourado para baixo. Ouvindo a bruxa chamando, Rapunzel deixou seu lindo cabelo dourado cair. E assim, a bruxa segurou o cabelo e subiu. Então o nome dela é Rapunzel. O príncipe decidiu ficar na torre por algum tempo e ficou observando Rapunzel. A bruxa descia do cabelo de Rapunzel todas as manhãs. E à noite, subia novamente. Rapunzel! Rapunzel! Solta seu cabelo dourado! Um dia, o príncipe reuniu toda a sua coragem e, aproveitando que a bruxa não estava presente, se aproximou da torre e gritou: Rapunzel! Rapunzel! Esta foi a primeira vez que Rapunzel ouviu outra voz além da sua mãe. No começo, ela estava um pouco hesitante, mas depois ficou muito curiosa para saber quem poderia ser e então olhou para baixo da janela. Ela viu um jovem olhando para ela lá de baixo. Quem é você? E como você sabe o meu nome? Eu sou o príncipe desse reino. Eu ouvi a sua linda voz e gostaria muito de conhecer você. Eu não tenho permissão para falar com estranhos. Por favor, vá embora. Eu não vou te fazer mal, prometo. Desça para que possamos conversar. Eu não posso. Não tem escadas. Naquele exato instante, Rapunzel viu sua mãe chegando. Rápido! Você tem que sair daqui. Minha mãe não pode te ver. O príncipe então se escondeu atrás das árvores. E a bruxa, logo que chegou, chamou pela Rapunzel. E assim que Rapunzel jogou os cabelos, a bruxa subiu. O príncipe então começou a visitá-la todos os dias. E agora, eles eram muito amigos. Ela sabia finalmente que ele não iria fazer mal a ela. E por isso, deixava os cabelos dourados caírem. E o príncipe segurava em seu lindo cabelo loiro e subia. Rapunzel estava extremamente feliz. Ela nunca tinha conhecido alguém antes. E ali ele estava, em sua frente. Por que a sua mãe te mantém aprisionada nessa torre? Minha mãe disse que o mundo lá fora é muito perigoso. E então ela tenta me proteger do mal. Mas isso é ridículo. Por que uma mãe trancaria a filha em um lugar desses? É verdade, o perigo existe. Mas existem coisas belas também. Rapunzel estava curiosa para saber se o príncipe estava falando a verdade a ela. E tudo o que ela sempre quis era conhecer o mundo. E finalmente, eles decidiram que queriam fugir juntos. Naquela noite, quando a bruxa voltou para a torre, ela viu que Rapunzel havia deixado seu cabelo dourado para baixo. Ah, ela já me viu chegando, por isso soltou os cabelos. Depois de subir na torre, olha o que ela vê. O cabelo de Rapunzel cortado e pendurado em um pedaço de metal. Mas Rapunzel não estava lá. Naquele momento, ela percebeu que ela havia fugido. Rapunzel cortou o próprio cabelo e pendurou num pedaço de metal. E conseguiram dessa forma descer pela torre. Rapunzel! Rapunzel! Como você ousa me trair? Enquanto isso, o príncipe e Rapunzel deixaram a floresta mágica para trás. A história sobre a floresta ser mágica era algo que a bruxa tinha inventado, porque ela não queria que ninguém encontrasse Rapunzel. Rapunzel e o príncipe finalmente chegaram ao palácio. E os dois se aproximaram do rei e da rainha.
E o que ele vê? O rei estava curado para sempre. Papai, você se curou. Como isso aconteceu? Uma erva medicinal curou seu pai, meu filho. Deixe-me lembrar o nome. Assim, Rapunzel. Rapunzel? O príncipe começou contando tudo o que havia acontecido com ele. E então, o rei disse a ele que um casal de idosos lhe dera a erva e começou a contar a história sobre a bruxa malvada e o dano que ela havia causado ao casal de idosos, pegando-o a bebê no dia em que ela tinha nascido. Então, o príncipe e a Rapunzel imediatamente foram para a casa onde ela havia nascido. Assim que a moça viu esta garota de cabelos dourados, ela sabia que era o seu bebê Rapunzel que havia sido tirado dela. Minha filha! Minha filha! Finalmente te encontrei! E ouvindo a verdadeira história desde o começo, Rapunzel agora se reuniu com seus verdadeiros pais. Logo depois, o príncipe e Rapunzel se casaram e eles viveram felizes para sempre. Mas o que aconteceu com a malvada bruxa? O rei a capturou e a trancou na torre. E colocou os guardas para que ela não pudesse escapar. Junto com a bruxa, o seu feitiço e todos os seus segredos mais profundos desapareceram. Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez uma rainha muito bondosa que vivia em um castelo branco como a neve, rodeado por uma linda floresta. Enquanto olhava os flocos de neve cair em um dia frio de inverno, ela ouvia as crianças que brincavam na neve. E então abriu a janela para vê-las. Foi quando o vento bateu e levou embora o seu lenço vermelho favorito, que caiu bem em cima do boneco de neve que as crianças estavam construindo. Eles acenaram e agradeceram a rainha bondosa. Eu queria ter uma filha com a pele branca como a neve, lábios de cereja e um coração bondoso. Os meses se passaram e o sonho da rainha bondosa virou realidade. 9 meses depois, o seu mais precioso desejo aconteceu. O rei e a rainha tiveram uma menina, a mais linda do mundo, e deram o nome de Branca de Neve. Mas a felicidade deles não durou muito. Quando Branca de Neve era ainda uma menina, a rainha faleceu e virou uma estrela no céu. Poucos anos depois, o rei decidiu se casar com uma mulher chamada Grinhilde. Ele era apaixonado por ela e não percebia que ela era uma mulher arrogante e orgulhosa. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Você, minha rainha, é a mais bela de todo o reino. Ninguém é mais linda do que eu. Branca de Neve se tornou uma linda moça. Seu pai, o rei, saiu em uma longa viagem com seu exército e se despediu de Branca de Neve com um grande abraço. Não fique triste, Branca de Neve. Eu voltarei. Um dia, a vaidosa e malvada rainha Grinhilde chamou seu assistente Dunkov. Dunkov, tire a coberta do meu espelho mágico. Dunkov era desajeitado e acabou derrubando a coberta do espelho em cima de si mesmo. Seu tolo, saia daqui agora. E enquanto se admirava no espelho, perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O espelho mágico respondeu: Você não é mais a mais bonita desse reino, rainha. Branca de Neve é a mais bela. Grinhilde ficou muito brava. Não pode ser! Ninguém é mais bonita do que eu! O castelo parecia tremer por conta da raiva da rainha. E o seu coração malvado
quis destruir a Branca de Neve. Então ela fez um plano e ordenou ao caçador real para que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. E traga-me o seu coração. Branca de Neve confiou no caçador e foi com ele para o meio da floresta. Ao longo do caminho, ela viu um pássaro ferido no chão e o pegou para tentar consertar sua asa para que voltasse a voar. Atrás dela, o caçador real a observava e sacou o seu arco para atirar em Branca de Neve. Ele posicionou bem o seu arco, mirou no alvo, mas ao perceber o coração bondoso de Branca de Neve, decidiu não matá-la e desviou a sua flecha. Branca de Neve, me ordenaram para te matar, mas não vou fazer mal a alguém tão bondosa como você. Mas quem quer me matar? É Grimhilde. Você precisa fugir e se esconder. O caçador decidiu enganar a rainha e matou um javali para que ele pudesse levar o coração para a rainha e fazê-la pensar que a princesa estava morta. A princesa estava apavorada e correu para a escuridão da floresta. Corria entre galhos afiados e morcegos no meio da noite, até não ter mais forças nas pernas. E cansada, dormiu debaixo de uma árvore, no meio do frio e da escuridão da floresta. Chegando no castelo, o caçador foi direto até a rainha má e lhe entregou o coração. Aqui está o que você pediu. A rainha Grimhilde tirou da caixa e examinou o coração, e acreditou que de fato fosse o coração de Branca de Neve. Assim que o sol nasceu, Branca de Neve acordou e se viu sozinha no meio da floresta. E logo ali, perto dela, havia uma pequenina casa, com um pequenino jardim e também um pequeno portão e cerca. Pequeninas janelas, com uma campainha e uma porta verde redonda. Ela tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Foi quando foi bater na porta e a porta simplesmente se abriu. Dentro da casa era tudo tão pequenino que parecia estar em uma casa de brinquedo. Tigelas pequeninas, colheres pequenas, copos minúsculos. Foi quando achou uma tigela cheia de sopa e, como estava faminta, não aguentou e comeu. E acabou caindo no sono em uma pequena cama. Não muito distante, os donos da casa, ao final do expediente na mina, estavam voltando. E assim que eles entraram, perceberam que tinha algo errado. Então, entraram silenciosamente e sussurraram. Alguém comeu meu pão! Alguém usou o meu prato! Alguém está dormindo na minha cama neste exato momento! Que moça mais bela! Ah, cuidado! Pega a Vanina! Ai, pega a Vanina! Ah, cuidado! Segurei, vai cair! Ufa! Shhh! Ela está acordando e se escondendo debaixo do cobertor. Não tenha medo de nós, garota. Somos os 7 anões. Eu sou o mestre e esses são Feliz, Zangado, Atim, Dunga, Dengoso e Soneca. Eu sou a Branca de Neve. Desculpem por ter entrado na casa de vocês. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido.
e os anões ficaram muito tristes em ouvir a história. Então, eles deixaram Branca de Neve ficar hospedada naquela pequena casa, mas com uma condição. Nós adoramos cantar. A sua voz é bonita, minha princesa. Branca de Neve, eu sou. Muito longe de casa estou. Olho para o céu e falo com mamãe. Ela virou uma linda estrela. Eu sou feliz aqui na floresta, junto com os pequenos amigos. Eles são bondosos e me querem bem, e juntos nós vamos combater o mal. E bem longe dali, em um outro reino, vivia um belo príncipe. Seu nome era Pedro. E ele adorava ficar admirando as estrelas, pois elas o lembravam de pessoas queridas que ele amava muito. Uma noite, ele viu o rosto de Branca de Neve no céu e sentiu que deveria procurá-la. Uma fada lhe disse que ela estava em perigo e lhe deu um colar mágico em formato de coração. Assim, o príncipe Pedro pegou o seu fiel cavalo e partiu para encontrar aquele belo rosto. De volta ao castelo, a malvada Grimhilde estava novamente em frente ao espelho mágico. Dankov, tire a coberta do espelho mágico. Deixe-me ver minha beleza. Dankov entrou, mas a capa do espelho ficou presa e ele quase o derrubou. Dankov é um assistente tão desajeitado. Sempre nos momentos mais críticos, ele se atrapalha todo e não consegue nem ajudar. A rainha estava sempre irritada com ele. Quando Dankov partiu, a rainha Grimhilde pediu novamente ao espelho que lhe dissesse como ela era linda. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Desculpe, rainha, mas a Branca de Neve que vive com os 7 anões ainda é a mais bonita. Não, não! Eu achei que Branca de Neve estivesse morta. A rainha ficou acordada a noite toda, fazendo planos malignos para matar Branca de Neve de uma vez por todas. Ela então achou o melhor plano de todos, que seria se transformando em um coelho fofinho. De manhã, os anões foram para o trabalho. Um por um, eles beijaram Branca de Neve na bochecha e caminharam até a mina. E eles a avisaram para ter cuidado enquanto ela estivesse sozinha em casa. Princesa, não abra a porta para estranhos. É perigoso. A floresta parecia pacífica e Branca de Neve começou a regar as flores no jardim. A princesa notou um coelhinho sentado na grama, que não estava bem. Ela então o pegou e o levou para dentro de casa. Enfaixou a perna machucada do coelhinho e colocou ao sol na cama de um dos anões. O coelho parecia estar dormindo, mas assim que Branca de Neve saiu do quarto, o coelho abriu os olhos e olhou em volta. E então ele saltou e se transformou na malvada rainha Grimhilde. Estava acontecendo tudo conforme ela havia planejado. E então ela colocou um veneno roxo no travesseiro, pensando que a princesa iria dormir lá e finalmente então morrer. Branca de Neve estava tão cansada de trabalhar no jardim que ela entrou para descansar. Ela estava prestes a colocar a cabeça no travesseiro envenenado. Branca de Neve! Branca de Neve! Quando ela ouviu os anões chegarem em casa. A princesa abriu a porta para eles e depois de um delicioso jantar, dançaram a noite toda. Branca de Neve adormeceu em frente à lareira. O que foi ótimo, pois não dormiu com o travesseiro envenenado.
Quando a rainha voltou ao seu castelo, Dankov estava dormindo, vigiando a porta. Pensando em seu plano, ela foi ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Rainha, mas a Branca de Neve que vive com os 7 anões ainda é a mais bonita. Não, não! Eu deveria ser a mais bonita do reino. Vou fazer um plano maligno e matá-la de uma vez por todas. Poucos dias depois, enquanto os anões trabalhavam na mina, Branca de Neve estava costurando algumas roupas rasgadas, e então ela ouviu uma batida na porta. A porta foi batida 3 vezes. Branca de Neve olhou através da porta para ver quem era. E era uma mulher velha e feia com uma cesta de maçãs. Quem é você? Eu sou uma vendedora ambulante. Tenho deliciosas maçãs para vender. Branca de Neve estava com medo de abrir a porta. Mas ela ficou encantada com as maçãs. Vou dar esta deliciosa maçã para você, de presente. Experimente. Branca de Neve pegou a maçã dada pela velha e deu uma mordida. A maçã estava envenenada e ela caiu no chão antes que pudesse gritar por ajuda. Logo abaixo da estrada, o príncipe Pedro descansou seu cavalo à sombra de uma árvore. Ele havia viajado muito para encontrar o rosto bonito que tinha visto no céu. Então, viu uma senhora caminhando fora da estrada. Ele estava prestes a falar com ela, quando, de repente, ela se transformou na rainha má Grimhilde. O príncipe e seu cavalo ficaram surpresos. E ele decidiu não pedir informações a ela. Mais tarde, naquela noite, quando os anões chegaram em casa, viram Branca de Neve imóvel no chão e sem vida. Eles estavam tristes e completamente desconsolados. Eles fizeram um belo caixão de vidro e levaram-na para o rio mais longo do país, de modo que todas as pessoas do reino soubessem de sua beleza. Logo adiante, o príncipe estava viajando em seu cavalo na margem do rio e notou o caixão de vidro no barco. Ele reconheceu o rosto da moça imediatamente. O príncipe estava muito triste. Mas mesmo assim, abriu a tampa do caixão. Ele tirou o colar do bolso e colocou na princesa. Adeus, minha princesa. Vá brilhar como uma estrela no céu. Mas então, o príncipe viu a Branca de Neve se mover. O colar que ele havia dado a ela era mágico e o recompensava por sua grande jornada em busca da Branca de Neve, que então voltou à vida. Quando ela acordou, ficou surpresa por ter um príncipe tão bonito ao lado dela, resgatando-a. E quando finalmente chegaram à terra e retornaram ao castelo de Branca de Neve, ela e o príncipe Pedro contaram tudo ao rei. Quando o rei soube o que a rainha Grimhilde tinha feito a Branca de Neve, ele a baniu do reino. O rei trancou o espelho mágico e todas as posses da rainha na masmorra do castelo. Muitos meses depois, Branca de Neve e o príncipe se apaixonaram e finalmente fizeram uma linda cerimônia no castelo. Eles convidaram os anões e comemoraram todos juntos e viveram felizes para sempre. Branca de Neve! Eu sou feliz aqui na floresta, junto com
pequenos amigos.